Olá, viajantes, tudo bem? Adriana Luquezzi aqui da Alba Viagens falando. Esse daqui é o vídeo número 2 da nossa série de vídeos Dúvidas Frequentes de Viagens. Hoje a gente vai falar sobre como escolher o seu destino de viagem. Este assunto ele pode gerar mais dúvidas do que se pensa. Geralmente as pessoas já têm uma ideia de lugares que elas gostariam de visitar, lugares que geralmente são um sonho a ser realizado, dependendo do seu interesse, da sua origem. Por exemplo, tem pessoas que são descendentes de italianos, tem o sonho de visitar a Itália. A França, um país romântico, um sonho de visitar, por exemplo, o Japão, que é uma cultura milenar, exótica. Até mesmo as pessoas que têm o sonho de visitar Orlando para conhecer os parques. Enfim, cada um dentro dos seus interesses, você pode ter aquela listinha dos seus sonhos. Porém, no momento que você realmente pega a data das suas férias ou começa a decidir, porque eu entendo que a gente tem que conciliar as férias as da família, às vezes escola de filhos, o trabalho, né, das pessoas que vão viajar, dos envolvidos, então você acaba definindo primeiro a data das suas férias e aí depois é que vai começar a planejar e escolher um destino. E é justamente nesse momento em que começa a surgir essa dúvida. Para onde será que eu vou? Né? Começa a fazer uma lista assim, de destinos variados e muitas vezes não tem nada a ver um com o outro, né? São coisas muito diferentes e aí as pessoas acabam ficando um pouco perdidas. Isso realmente acontece muito aqui nas nossas solicitações. Eu recebo muito mais pedidos de projetos de viagens baseado em que a pessoa definiu primeiro a data e depois que ela vai definir o destino, mais do que ter uma certeza do lugar para onde vai, né? São casos diferentes, é claro. Se você já tem uma certeza de onde você quer ir, e principalmente uma viagem dos sonhos, vale a pena planejar com mais tempo, escolher o momento ideal, né, a data ideal para fazer essa viagem, mas nem sempre isso é possível. Às vezes a gente precisa estabelecer primeiro uma data e aí, definida a data das férias, vocês vão escolher para onde vocês vão. Então aqui eu quero mostrar algumas dicas, né, contar aqui algumas informações sobre como eu faço esse processo de definição do destino ideal, porque você vai querer escolher um destino que seja ideal para você naquele momento e para que você possa aproveitar melhor suas férias. Então vamos começar considerando algumas questões. Em primeiro lugar, a escolha da data da viagem, vamos partir daí, porque a esse ponto a gente tem que estabelecer uma data em função dos viajantes, né, das férias, do período de férias, ou muitas vezes é uma data comemorativa, é um aniversário de casamento, ou ainda pode ser uma lua de mel, aí você tem a data fixa da viagem, né? Então, se você tem a data da viagem menos flexível, vamos partir da data. Depois disso, vamos considerar algumas outras questões para ver quais destinos vão se adaptar a esse período e aos interesses dos viajantes. Então, o segundo ponto que vocês têm que considerar é quem vai na viagem. Essa viagem é uma viagem solo, casal, famílias com crianças, idosos, grupos só de adultos, são amigos, né? O estilo da viagem vai depender de quem vai junto. E vocês vão ter que considerar interesses, né, que sejam, que de uma forma geral possa atender a todos. Isso não é uma tarefa muito fácil, eu entendo, mas precisa procurar fazer concessões, às vezes abrir mão de um desejo aqui ou outro para tentar estar dentro dos interesses de todos os viajantes. E aí vocês vão ver, no geral, quem prefere
campo ou cidade, se aquela pessoa prefere ecoturismo ou fazer mais uma viagem cultural. Então, vocês vão ter que cruzar, né, essas informações sobre os interesses e tentar encontrar um local que atenda o máximo possível a todos. Depois disso, vocês têm que considerar quantos dias vai ter à disposição para fazer essa viagem. Então, às vezes as suas férias são de 20 dias, de 15 dias, ou você tem só uma semana, ou você vai tirar uma folga só num feriado prolongado. Então isso vai influenciar muito na distância do destino para onde você vai poder ir, porque você tem que considerar uma relação custo-benefício e também o número de horas de deslocamento para chegar lá. Então, por exemplo, ficar uma semana só num lugar muito distante, como ir até a Europa, os Estados Unidos, não é que não seja possível, mas você vai ter um deslocamento de um voo de muitas horas para chegar lá, o preço de uma passagem relativamente alto. E aí você tem que considerar se vale a pena mais ficar pelo Brasil, fazer uma viagem pela América Latina. Por exemplo, não só América do Sul, mas como também uma semana é possível passar no México, em Cancún ou em Punta Cana, enfim, dependendo, né, do interesse de vocês. Depois, um outro ponto muito importante, e as pessoas às vezes deixam isso de lado, mas é fundamental, é fazer um planejamento financeiro. Então, as pessoas realmente têm muita dificuldade em estabelecer um teto financeiro para a viagem. E aí, conseguir calcular, estimar quanto ela pode gastar e quanto custaria para ela ir para determinado destino. Isso realmente é um ponto que causa muita dúvida aqui nas nossas solicitações. Então, por isso que eu estou colocando como um dos primeiros pontos a ser considerados. Procure estabelecer pelo menos uma quantia ideal que você pode disponibilizar para essa viagem, para essas férias. E aí, em cima desse número, né, pode ser aproximado, a gente também vai conseguir cruzar as informações para encontrar algum destino ideal. Outra coisa muito importante é fazer um exercício de autoconhecimento. Não confunda com autoajuda, não é exatamente isso. É procurar fazer um exercício de entender quais são realmente seus gostos, seus interesses pessoais, né? De uma forma mais aprofundada. Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas acabam se deixando levar muito por opiniões de amigos, de parentes, de não sei quem que ela consultou. E cada um tem uma opinião sobre o lugar. Ah, não vai para aqui, vai para ali. Você tem que ir para tal lugar. Você tem aquela coisa da obrigação, né? Também tem esse destino que passou na novela, aquele que passou no filme do Oscar, tá na moda, tal, todo mundo tá indo, então você tem que ir. Não só tem que ir para um determinado destino, como também às vezes dentro de um destino essas opiniões aleatórias vão acabar falando que você tem que visitar uma determinada atração, vai ter que incluir uma determinada coisa no seu roteiro, e aí você precisa entender se realmente você gosta daquilo, se realmente você quer perder o seu tempo fazendo aquilo, se vai te dar prazer, se vai te dar um bom aproveitamento do seu tempo lá, ou se você quer fazer outra coisa. Por exemplo, ir à Itália e não visitar Veneza. Ir à Europa e não passar por Paris? Será que eu posso ir até Orlando e não ir nos parques da Disney? São coisas que realmente vão além da obrigação. É você procurar entender se aquilo está dentro do seu gosto, se atende o seu interesse ou se você prefere fazer outra coisa, certo? Então, não se apegue a esses pensamentos, procure assim realmente fazer esse exercício com calma. Se você tiver possibilidade, escreva num papel
o que você gosta, determinadas atividades, prefere praia ou campo, você gosta de ir em restaurantes, passar um bom tempo lá degustando, visitar restaurantes locais, com a comida local, harmonizar com vinhos, ou não, você prefere fazer paradas rápidas, refeições rápidas, encontrar comidinhas de rua e não perder tempo durante o dia, que é para ir visitar mais atrações? Ou você prefere ficar num hotel que tem all inclusive, serviço, buffet, etc. Você gosta de praia, de sol, de barco, de areia? Você gosta mais de cidade, de shopping, de museu? Enfim, são inúmeras as questões. Você gosta de atividades de esporte, de aventura? Você gosta de caminhar, andar a pé? É muito importante. Não só gosta como pode, né? Também avaliar condições físicas, uma série de coisas. Liste tudo isso, todas essas questões, porque isso vai ser muito importante na escolha de destino. Bom, então agora que você já analisou todas essas características, vamos começar a fazer a fase de pesquisas e também sobre os destinos e também começar a enxugar um pouco essa lista de opções, né? Então a gente vai começar pela data de novo, para entender se a data em que você vai viajar é ideal para estes destinos que você colocou a princípio, de lugares que você tem vontade de viajar. Então você tem que considerar em primeiro lugar o clima. O clima é fundamental e eventos climáticos que sejam recorrentes, né, que possam de alguma forma atrapalhar na sua viagem, você pode já que descartar alguns destinos dessa lista, deixar para uma outra oportunidade em que você possa viajar no momento ideal para aquele lugar. Como, por exemplo, furacões, né? O Caribe, a faixa do espaço do Caribe que sofre com furacões, né? Em que período que eles acontecem, geralmente da metade de agosto, podem se estender até novembro, até mesmo a Flórida é um estado, né, dos Estados Unidos que pode sofrer com furacões e muitas vezes eles podem chegar até Nova York. Então, dependendo do lugar em que você pretende visitar, verifique se não é período de furacões, se não é um período que geralmente ocorrem chuvas, né? Por exemplo, para Machu Picchu tem período ideal de chuvas, de seca. Verifique também as temporadas, quais lugares você está indo em alta temporada ou baixa temporada. Em alguns destinos não é possível muito fugir da temporada, porque você tem que fazer uma relação entre alta temporada e o clima, como são os locais de neve, por exemplo, principalmente na América do Sul, em que o período de neve realmente ele é curto, ele não é muito longo, então você acaba caindo em alta temporada. Mas se existem lugares em que você pode evitar essa alta temporada e ir num período um pouco mais tranquilo, que o clima não influencie tanto, pode ser uma opção ideal. Então, depois que você já descartou algumas possibilidades que realmente não estariam adequadas à data da sua viagem, você já pode diminuir um pouco a sua lista, né, de opções, caso ela seja muito longa. Agora, provavelmente você já vai ter condições de escolher com base em outras questões. Aqui, por exemplo, agora vamos para as questões objetivas. Você tem a questão da duração da sua viagem, que vai influenciar nas distâncias. O grupo de viagens, né? O grupo da sua viagem, se é uma família com crianças, se é um casal. Então aqui vocês vão procurar destinos que sejam adequados para quem vai na viagem. E aí, uma vez definidos essas duas questões, vocês podem partir para a questão do teto financeiro. Lembra que a gente comentou que seria ideal
estipular uma quantia aproximada de quanto você pode disponibilizar para essa viagem, porque ela vai ser fundamental no próximo passo, que vai ser o passo dos orçamentos e estimativas de viagem. Você não vai fazer orçamentos para todos os destinos da sua lista. A esse ponto aqui você já vai ter reduzido para uns 3 ou 4, depende de quantos eram os lugares de início. E agora sim você vai fazer alguns orçamentos para entender se estas viagens cabem no seu teto financeiro. Então eu vou futuramente, planejo fazer novos vídeos explicando como a gente faz esses orçamentos, tá? Na verdade eu considero uma estimativa de viagem, uma estimativa porque o preço da viagem é estimado, né? Ele pode variar de um dia para o outro, pode variar de acordo com inúmeras questões de data, período da compra, etc. Mas tente listar o máximo possível de tudo que você vai precisar para ir para esse destino. Além de passagem, hospedagem, transporte, seguro viagem, você vai considerar também alimentação, vai considerar eventuais passeios, ingressos que você precise utilizar lá, até chip de celular. Decidir se vai utilizar transporte público ou vai alugar carro, isso também depende muito do destino. Quanto que seria o valor estimado que você precisaria disponibilizar para isso, para os transportes locais, para os passeios, etc. Por exemplo, nas viagens de enoturismo que a gente realiza aqui na Alba Viagens, os passeios e transportes são fundamentais, são algo que realmente vale a pena já ser contratados desde o início, porque são agendados, muitas visitas às vinícolas devem ser agendadas, reservadas, então já é algo que já vai estar desde o início na sua estimativa. Assim que você verificar o preço total da viagem para cada destino, você já vai ter também uma chance de escolha. Você já vai conseguir identificar aqueles que cabem dentro do seu orçamento. Isso pode já até reduzir para 2 ou uma opção. Se ainda tem mais de uma possibilidade, aí você parte para os itens subjetivos. Então aí é só questão de escolha mesmo, de gosto, de interesse. Você vai ver qual desses destinos que você identificou como viáveis, né, para sua viagem, quais deles vão ter, ou qual deles, a ideia é escolher já um nesse ponto, qual deles vai atender o maior número dos seus interesses e gostos pessoais e da maior parte das pessoas que vão junto com você. Agora eu tenho também uma dica adicional para passar para vocês, além dessas fases, né, que eu acabei explicando aqui para chegar na escolha. Não se esqueça de observar se você tem a documentação necessária para ir para esse ou para esses destinos escolhidos. Isso também é um assunto que gera muitas dúvidas e provavelmente vou colocar num próximo vídeo explicando de uma forma mais completa. Mas você precisa ter passaporte, ou você vai para o Mercosul e pode ir viajar com o RG original. Verifique se seu RG está em bom estado, com a foto atualizada, ou se você tem o passaporte com validade, se a validade mínima está disponível, se você precisa de visto para ir para esse lugar, qual é o tempo hábil de obter esse visto. Por isso que sempre é melhor planejar tudo isso com bastante antecedência. Se você está em cima da hora, vai ser um pouco difícil ir para um país que exige visto. Então aí você já reduz essa opção. Precisa de carteira internacional de vacinação com a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela você precisa tirar com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem. O ideal é que seja bem mais, porque é o tempo hábil do seu corpo absorver a vacina, e se der alguma reação, geralmente não dá, mas é bom ter um tempo à disposição. Além disso, você precisa ter o tempo hábil para
tirar o certificado internacional de vacinação. Você vai até o aeroporto para obter esse certificado, colocar no seu passaporte. Enfim, essas questões são fundamentais para a escolha do destino. Não se esqueça, não deixe de lado, verifique sempre a validade da sua documentação e quais são os documentos necessários para os lugares para onde você está pensando em ir. Agora eu vou ficando por aqui. Essas foram as ideias sobre como chegar na escolha de um destino. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de saber se essas informações ajudaram vocês, se essa também pode ser uma dúvida de vocês, ou se tem outras perguntas, coloca para mim aqui nos comentários. Vou adorar saber e vou responder para vocês. Agora eu agradeço muito por terem assistido e até o próximo vídeo.